Olha, amar com o coração parece que é o único jeito, né? Mas e se eu te disser que essa talvez não seja a única e nem sempre é a melhor forma de construir um relacionamento que dura de verdade? Pois é. Aqui a gente vai mergulhar numa ideia super poderosa. A diferença gigantesca entre amar só com o que a gente sente no momento e amar com base em princípios claros. Então, para a gente entender isso na prática, vamos começar com uma cena que, olha, é bem familiar para muita gente. Imagina só, um conflito pesado entre o parceiro ou parceira de alguém e os pais dessa pessoa. A tensão tá no ar, sabe? Pesada. E aí, uma escolha precisa ser feita, não tem para onde correr. Alguém vai ficar chateado, isso é fato. E agora, o que fazer num momento desses? É bem nesse ponto que dois caminhos se abrem na nossa frente. De um lado, tá aquela reação no calor do momento, sabe? Guiada pela emoção. É o que a gente está chamando aqui de amar com sentimentos. Do outro lado, uma abordagem mais pensada, mais estruturada. O amar com critérios. E olha, a decisão que se toma aqui, nossa, ela pode definir todo o futuro de um relacionamento. Então, bora aprofundar nisso. A grande sacada daquela história não é sobre quem a pessoa prefere. Não era uma escolha entre o cônjuge e os pais. A verdadeira escolha era entre um princípio e o desconforto de bancar esse princípio. E é aqui, gente, que nasce o conceito central dessa conversa, o tal do amor divergente. Tá, mas o que é esse tal de amor divergente, afinal? Pensa assim, é um jeito de se relacionar que não vira refém do humor do dia, sabe? Ou daquela pressão do momento. É um caminho guiado por critérios bem claros, por princípios que a pessoa definiu conscientemente para proteger aquilo que é mais valioso na vida dela. E o genial disso é que é uma ideia bem simples, mas com uma força enorme. Pensa comigo. O sentimento, ele é meio como o tempo, né? Muda toda hora, é imprevisível. Hoje tá sol, amanhã, quem sabe? Agora, o critério, não. O critério é como a fundação de uma casa. Pode chover, pode fazer sol, pode ventar. A base tá lá, firme, sustentando tudo. Tá, mas qual é o perigo real de seguir só o coração, só os sentimentos? Bem, um amor sem essa estrutura, sem esses critérios, ele pode acabar virando um amor que afoga. A gente vai ver agora os perigos dessa abordagem que, à primeira vista, parece super romântica, mas que, no fundo, muitas vezes leva a uma coisa bem séria: o autoabandono. E como é que isso acontece na prática? Bom, acontece quando a pessoa se cala para não arrumar briga, acontece quando ela tolera pequenos ou até grandes desrespeitos só para manter uma falsa paz, ou, o que é ainda mais grave, quando abre mão dos próprios valores, daquilo que acredita, só pelo medo de perder alguém. Isso aí não é amor, é afogamento. E isso nos leva a uma ideia central sobre limites. Sabe, muita gente pensa que colocar limites é uma coisa fria, distante. Mas a verdade é bem outra. Um limite não é um muro que afasta. Pelo contrário, é o que dá contorno, o que dá forma para o relacionamento. A frase que resume isso é simplesmente perfeita. Um limite não é frieza, um limite é estrutura. É a base para que algo cresça de um jeito saudável e seguro. Ok, então acho que o problema já ficou claro. Agora, como a gente vai para a solução? Chegou a hora de ir para a parte prática e ver como dá para aplicar esses critérios nas várias áreas da vida, para transformar essa ideia toda num compromisso de verdade do dia a dia. E aqui a gente tem tipo um mapa bem prático. Pensa no casamento. O critério mestre é proteger a relação. A pergunta que tem que estar sempre na cabeça é: isso que eu estou fazendo fortalece ou enfraquece a gente como casal? Com os pais, o critério é honrar, claro, mas sem deixar invadirem o espaço. Com os filhos, o princípio é proteger, mesmo que isso signifique não agradar o tempo todo. Percebe como cada área da vida pode ter um princípio, uma regra de ouro para guiar as decisões? E para aqueles momentos de dúvida braba, sabe? Existe uma ferramenta super útil, uma espécie de matriz de decisão. São umas perguntas bem simples na aparência, mas muito profundas, que funcionam como um filtro para garantir que a escolha está vindo de um princípio e não só de um impulso do momento. A primeira pergunta é, papum, bem direta. Essa decisão que está aí na mesa, ela protege o que é importante? Protege a relação, a integridade, a família, ou ela está expondo tudo isso a um risco que não precisava existir? Aí vem a segunda pergunta, que vai mais fundo, lá na nossa motivação. Para e pensa. Essa decisão está vindo do medo, medo de ficar só, por exemplo, ou está vindo da culpa de desagradar alguém, ou está vindo da convicção, da certeza de que esse é o princípio certo a seguir. E por último, vem o teste de fogo. Imagina o pior cenário possível. Todo mundo ficou chateado com a sua decisão. Todo mundo.
Mesmo assim, olhando só para o princípio, sem pensar na reação dos outros, essa ainda seria a decisão certa a tomar? Se a resposta for sim, bom, então o caminho está claro. Lembra daquela história que a gente começou, do conflito entre o parceiro e os pais? Pois é, usar esse jeito de decidir baseado em critérios teve uma consequência. E agora a gente vai ver o que aconteceu no longo prazo por causa daquela escolha. Olha que incrível! No começo, a gente tinha o quê? Conflito, tensão no máximo. Mas aquela decisão, baseada num critério claro, virou o jogo. Passou um ano. O cenário era completamente outro. O respeito foi estabelecido por todo mundo. E a relação do casal que parecia que ia quebrar não só sobreviveu, como saiu muito mais forte. Mas por que isso aconteceu? A resposta está toda nessa fase aqui. A confiança não nasce só do carinho, do afeto. Ela nasce da coerência. A pessoa, o cônjuge, passou a confiar no outro, não só porque sentia amor, mas porque sabia que o outro era coerente. Sabia que na hora do aperto, ele ou ela agiria com base num princípio para proteger o relacionamento deles. Então anota aí, é a coerência que constrói a segurança. Bom, a gente está chegando na reta final aqui. E a grande questão agora é, como é que se transforma tudo isso que a gente conversou em ação de verdade? A resposta é assumindo uma postura de liderança emocional na própria vida, usando esses critérios como se fossem uma bússola. Para fechar essa ideia, vamos comparar as duas coisas uma última vez. Amar só com sentimento é o comum, sabe? É o piloto automático da maioria das pessoas. É viver reagindo. Agora, amar com critérios, isso é diferente. É uma escolha, uma decisão consciente. É uma forma de liderança emocional que de fato constrói os relacionamentos, em vez de só deixar a vida levar. E para isso aqui não ficar só na teoria, que tá um exercício prático. Pega aí um papel ou abre um bloco de notas e define quais são os seus 3 critérios inegociáveis para o seu relacionamento principal. Quais são 3 critérios para proteger os filhos e 3 critérios para sustentar a vida profissional. Colocar no papel, gente, é o primeiro passo para fazer isso virar realidade. E para terminar, fica aqui a provocação final, que na verdade resume tudo o que a gente falou. É uma pergunta para cada um levar para casa e refletir. Na hora H, nas suas decisões, nos seus relacionamentos, quem é que está realmente no comando? São os sentimentos de momento, que vêm e vão, ou são os princípios que sustentam uma vida inteira? Pensa bem, porque a resposta para essa pergunta pode mudar tudo.